Bom dia, bom dia, bom dia. E o frio tá tremendo aqui, que agora a família toda se reuniu, agora tá a bicharada toda. Olha lá, reteu, ratinho, gatinho, ursinho. O ursinho também é assim, ó. Porque parece que é muito peludo e o cara falou assim, pô, vocês estão querendo... Acho que eles brigaram, não sei não, hein. Vamos lá, gente, para os assuntos aqui. Hoje não tem muito assunto financeiro não, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas e depois nós vamos rasgar na política. Hoje vai aparecer um fofocão de sabadão, porque olha, o trem tá meio estranho. Nossa senhora, é difícil não ter notícias como não teve essa semana, viu, hoje, viu? E eu não vou criar notícia do nada, mas vamos debater um pouquinho mais as situações. Vamos começar pelo dólar, como a gente sempre faz. O dólar ontem fechou em R$ 4,94. Ô, benção divina! R$ 4,94, mantendo aquela médiazinha que tá fazendo, já faz uns 3 dias que tá assim. Subiu levemente 0,28%, isso é uma oscilação muito natural e muito comum. E tranquilo, e também não teve muita oscilação, ele ficou muito ali nesse valor aí. É que nem eu falei para vocês, eu acredito que no máximo 4,84 por aí. Eu não vejo caindo muito mais do que isso. Ele pode chegar até ali, depois muito mais abaixo disso aí. Eu não acredito nisso. Porque inclusive os preços já se formaram em cima mais ou menos desse valor. Infelizmente. Ele vai se estabilizar ali. O mercado vai falar, isso aí para nós é um valor mais ou menos bom, não está nem lá nem cá, e é capaz de se encontrar aí. E o internacional, vamos ver como é que tá a tendência? Faz tempo que eu não falo do internacional, né? Então aqui no câmbio Chaco, que eu costumo dar uma bisoiada de vez em quando lá do Paraguai, o dólar e o real está R$ 5,02 e a venda R$ 5,25. Olha que interessante. Ele não está acompanhando o comercial, mas antes ele sempre ficava dentro e agora não. Ou será que é uma indicação de que esse dólar não vai poder ficar muito tempo do jeito que está? Porque esses números acima do valor da cotação do dólar do comercial que eu acabei de falar para vocês, e já está acontecendo já faz mais de uma semana. E eu estou atento porque isso demonstra uma tendência dele querer ficar em torno dos R$ 5. Eu acho que o pessoal vai falar assim, a gente pode deixar em torno de 5, que pelo menos não vai ter fofoca para fazer, né? Pode pegar e falar assim, olha, o dólar passou dos 5, olha, baixou dos 5, olha, subiu dos 5, olha, baixou dos 5. É capaz. Nesse mercado aqui é tudo muito estranho. Gente, que frio que tá aqui, rapaz do céu. Vou falar pra mim mesmo, né? Nossa senhora, eu fico imaginando quem mora lá no sul mesmo. Que é isso, rapaz? O gajo deve ter virado um picolé. O cara fala assim, eu quero comer um picolé. O cara fala assim, peraí, deixa eu botar o dedo lá pra fora da janela. Ele vai estar congelado. Nossa senhora. E o DAX, vocês lembram ontem o que está acontecendo com o DAX? Pois é. O DAX, do mesmo jeito que ele subiu, ele está caindo, e hoje ele está caindo 0,9%, fechando 15.541, ou seja, ele está trabalhando numa oscilação gigantesca. Eu ouvi também falar da Bolsa de Valores do Brasil. Ontem ela ficou no 0 a 0, fechou em 127,327, fechou em 0 a 0. Ela teve uma oscilação muito pouquinho acima disso, e o resto foi tudo abaixo disso. Ela navegou nos patamares de 126.184, quase 125, e depois voltou e estabilizou no 0 a 0. Eu não sei não, tá me cheirando alguma coisa estranha no ar. E essa alguma coisa estranha no ar pode ser porque o minério... Deixa eu ver o Uzi Minas, por exemplo. Vamos ver uma Vale, Uzi Minas. Vamos ver, Vale. Cadê a Vale? Vale subiu ontem. Ela usa bastante. Uzi Minas subiu ontem. Então,
Com certeza a bolsa deu essa recuperada porque alguma coisa de minério aí deu uma ribada, mas não é bem para ser assim. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Quem sabe mais uma leve queda até todos os investidores ficarem com bastante medo, porque normalmente eles ficam uma semana, no máximo 2, assim, até todo mundo falar, ai meu Deus, estou perdendo muito, o que será que eu fico? Daquele desespero, né? A pessoa física tem muito costume de fazer isso, né? A pessoa quando vai sair investindo, e ela não é uma empresa, ela fica num desespero, chega perto do dia 10, ai eu vou precisar do dinheiro para pagar minhas contas, é sempre a mesma história, é final do mês e até o 5º dia útil. Aí as pessoas vai e conversam, eu vou precisar de dinheiro, já que eu vou vender, eu já vendo tudo. Aí passa a data, começa a subir a bolsa, a pessoa fala, poxa, se eu soubesse, eu tinha atrasado as contas. Não estou mandando ninguém atrasar a conta, hein, pelo amor de Deus, mas como as pessoas físicas são um pouco irresponsáveis, porque o dinheiro da bolsa é um dinheiro que tem que ser utilizado para não imediatismo, é um dinheiro que você pode pegar, comprar, largar lá e deixar lá, esquecer ela lá, o dinheiro lá. E as pessoas não têm costume de fazer isso. As pessoas têm costume de usar o dinheiro do dia a dia. E não pode. Ah, não, mas eu faço day trade, professor. Eu faço day trade. Tá aí. Aí a hora que abaixa, você é obrigado a vender no prejuízo, tomando prejuízo. E aí? E aí? Pois é. Aí a hora que você vai recomprar, ele já não tá mais baixo, tá na alta. Aí você fala, e agora? É agora que você não consegue mais comprar a mesma coisa e lá, e aí? Então não faz isso não, viu, moço? Ações você sempre tem que ter o dinheiro para você viver pelo menos uns 6 meses no banco, para você viver sem precisar, e aquele sobressalente é o que você pode investir e não arriscar. Hein? Vamos investir em vez de arriscar, apesar que tudo é um risco, mas tem que ter na cabeça investimento. Vamos começar pelas notícias do jornal, que são poucas, mas tem algumas aqui. Infomoney. Populismo fiscal, reforma ou Fed? Economista da JP Morgan e da WHG discutem o que vai impactar mais o mercado brasileiro. Rebalanceamento de fatores que podem impactar a economia tornou-se prioridade em junho, com medidas e novos fatos que afetam o horizonte no longo prazo. Engraçado, é eu sentar e ficar dando esses refluxos. O meu corpo é incrível. A soma de política monetária mais dura tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, com a entrega de reforma tributária pelo governo do Congresso, fez com que esse final de junho ficasse marcado pelo rebalanceamento de riscos no mercado. Para ajudar o investidor a enxergar as consequências desses eventos e traçar perspectivas, Cassiana Fernandes, economista-chefe para o Brasil da JP Morgan, e Tony Volpon, estrategista-chefe da Walton High Governance, deram suas opiniões no evento Melhor da Bolsa do Infomoney. A avaliação de Cassiana, um dos riscos no horizonte brasileiro é o populismo fiscal. Mais uma falando do populismo. Rapaz, eu implantei esse populismo fiscal lá atrás e parece que a onda pegou. Benção divina, graças a Deus. Agora nós temos o populismo fiscal. Isso é coisa que a esquerda gosta muito de fazer, que a gente sabe que não dá certo, e para economistas e investidores isso é algo assim tenebroso, porque você usa o dinheiro de forma errada e depois gera consequências como dívidas e contas para pagar logo ali, né? Que podem inverter a trajetória de apreciação do real registrada nos últimos meses. Ou seja, o que ela está falando? Ela está falando que se aprovar esses populismos fiscais, a moeda brasileira pode deixar de valorizar o tanto que ela está valorizando e voltar com a desvalorização dela. Ou seja, o dólar pode voltar a disparar imensamente, gigantescamente, se aprovar essa reforma, esse populismo fiscal. Pois é, exatamente o que eu falei aqui.
aqui. Eu tô bom para ser diretor de uma empresa dessa, rapaz, porque o que eles falam, eu falo antes ainda, antes, seria bom, né, rapaz? Uma empresa dessa podia contratar eu, né? Por que vocês não procuram eu? Tenha eu de chefe seus aí, de coisa para falar essas coisas. Eu acho que eu ia dar bem, rapaz do céu, o povo ia gostar de mim, porque eu ia acertar, eu ia virar o oráculo das finanças no Brasil, olha só. As empresas estão otimistas, mas chegando para o fim do ano, teremos um ambiente um pouco mais delicado para ativos brasileiros. Isso por quê? Toda reforma que você faz, aprova hoje, ela só vai começar a valer na virada do ano. Isso é uma lei, né? É a lei brasileira fala isso. Você não pode aprovar no Congresso, o presidente não pode assinar e já começar a valer. Só vai poder fazer essas reformas virando o ano, no ano fiscal, quando muda o ano fiscal. Mesmo porque são sistemas e produtos que precisam ser alterados. E mesmo assim, se as mudanças interferirem muito em sistemas, entram com um mandato de segurança pedindo para prorrogar por mais um ano. Por quê? Porque não são todas as empresas que conseguem alterar os seus sistemas de forma compulsória e rapidamente como se pensa, certo? É um pouco mais delicado do que se imagina, viu, gente? E final do ano é a época de discussão do orçamento, não podemos esquecer. Foi o que a moça falou, muito inteligente por sinal. Minha filha, você é inteligentíssima só porque pensa igual eu. Claro! Cassiano entende que o espaço aberto no teto de gastos, graças à surpresa do Produto Interno Bruto, o PIB, e na arrecadação federal no primeiro trimestre, será certamente usado para aumentar alguns gastos sociais. Entretanto, a dúvida que ficaria é se esse gasto será usado para aumentar a eficiência econômica ou para render dividendos políticos em 2022. Ou seja, é o tal da reforma política. Então vamos lá. Está aumentando um monte da receita do Brasil. Saiu nas notícias tudo ontem. Olha, aumentando a receita do Brasil. Olha, o PIB do Brasil está o imposto recebendo mais. Olha mais. Claro, você estava meio que travado e você está recuperando tudo de uma vez só. Ah, mas isso não é bom, professor? É ótimo. Só que é o seguinte. O governo brasileiro é igual aquela pessoa pobrezinha que não teve instrução de educação financeira. Ela pega tudo que tem e gasta tudo. Ai, olha, entrou um monte, é presente de Deus, vamos gastar. Bom, chega no outro ano, não tem, porque esse presente de Deus seca, não é mais. É o tal da sabedoria das vacas gordas e vacas magras, inclusive da Bíblia. Que o faraó falou, meu filho, meu filho, você, que eu preciso de alguém que interprete esse sonho, pelo amor de Deus. Cadê o José do Egito? Cadê o seu Zé do Egito? Chama lá. Olha, meu filho, sonhei com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. Aí o cara, olha, isso aí significa que vão ser 7 anos de abundância e depois 7 anos de pobreza e acabar toda a comida. Ou você vai virar até meu governador. Pois é. A história foi essa e tudo se repete. Só que aqui no Brasil, o pessoal diz que segue a Bíblia, mas pelo visto nunca leu, né? E pelo visto não, e nunca leu mesmo, porque nas minhas pesquisas, verificando quem já leu a Bíblia de cabo a rabo, por incrível que pareça, nem líder religioso leu. Por incrível que pareça, o cara vira um líder religioso, prega um livro que ele não leu de cabo a rabo. Quando eu vejo essas coisas, me sobe tudo os cabelos brancos pro céu. Como não tem, então sobe quase nada. Só tem uma meia dúzia, tem, ó, dá pra ver os grisalhos. Então você tem essas situações, ok? Que vocês têm que tomar muito cuidado, porque o populismo, ele não pensa no amanhã. O populismo, ele fala, não, eu preciso fazer uma coisa imediata para ter um efeito imediato. É tudo no imediato, é tudo no agora. É tudo, vamos viver a vida, vamos viver a vida. Entrou, vai, depois amanhã Deus ajuda, a gente vê o que faz, tal, isso aqui. Isso se chama, minha mãe falava que isso se chama irresponsabilidade. Pois é. Então, quando eu vejo quem é adepto a essas coisas, eu já venho aquela imagem de algo irresponsável.
E tudo que é irresponsável gera consequências, porque toda ação gera uma reação. E na economia eles estudam antes. As pessoas acham que tomam decisões por nada. Meus filhos, são bilhões e bilhões e bilhões de dólares. Uma pessoa dessa não quer perder o emprego dela, que ela ganha muitíssimo bem. E o cara que investe o dinheiro, ele não quer colocar um aventureiro e nenhum responsável para cuidar do dinheiro dele. Então, eu falo para você, eles estudam, eles pensam, inclusive eles têm altíssima tecnologia que faz análises incríveis. Vamos ver o que vai virar aí. As pessoas estão pensando nos condicionantes desses últimos 10 anos, que foram uma década perdida. Por isso não enxergam quanto nossos fundamentos mudaram. Eu acho que o ímpeto reformista tem durado mais do que muitas pessoas pensavam. O ponto é a que qualidade do produto final, considerando as restrições do nosso sistema político, acho que as coisas estão andando bem. Então ele jogou depois disso daí, joga-se uma pá de otimismo, mas com precaução, porque eles são bem políticos e não podem pegar e virar um levantador de bandeiras, por exemplo, né? Eles têm que ser o mais neutro possível, porque se assim fizer, podem prejudicar eles mesmos. Infomoney: quais investimentos poderão manter a isenção do imposto de renda com a reforma tributária? CRAS, LCIs, LCAs e debêntures incentivadas de infraestrutura são alternativas isentas a pessoas físicas. Mas tem um porém, meus queridos. O risco é na mesma proporção. E eu vou falar uma coisa para você. Eu estou vendo o setor imobiliário crescendo e crescendo. Só que é o seguinte, eles não estão crescendo em infraestrutura, porque se crescer em infraestrutura, eu estou feliz. Mas eles estão teimando em crescer em áreas que já estão esgotadas. Exemplo, estão querendo construir mais shoppings, já está esgotado os shoppings. Estão querendo construir mais hotéis, já está esgotado hotéis, inclusive está sobrando vagas. Estão querendo construir mais um monte de casas próprias para um monte de pessoas. Por mais que esteja faltando casas próprias, está faltando para as pessoas pobrezinhas, que representam 30% da população, e não para a classe média nem para a rica. Ou seja, quem tem o dinheirinho para conseguir comprar seria a classe média rica. A classe média até pode comprar para querer alugar para a classe pobre. Só que a classe pobre está tão pobre que ela não consegue mais alugar. E ela tem que construir alguma coisinha no meio do mato, fazer um barraquinho, porque senão não tem como viver. Então eu vou falar uma coisa para você. Os valores estão gigantescamente absurdos e surreais. Não tem lógica os valores que estão sendo pregados e aplicados no mercado hoje. E essa ilógica está tornando e fazendo com que o nosso mercado e a nossa sociedade façam investimentos um pouco arriscados demais ou dentro de uma loucura a curto prazo, porque está para acontecer algo nesse sentido. E os Estados Unidos já começou a alertar sobre a tal bolha. Já apareceu gente gigante falando que a bolha estava perto para acontecer. Falei no vídeo de sexta-feira do canal principal. Já apareceu mais um falando que pode acontecer uma bolha lá nos Estados Unidos. E esse assunto bolha está acontecendo e falando e sendo ventilado já faz 2 a 3 semanas. Isso são sinais. E eu não jogo fora sinais e absorvo bem, mas muito bem esses tipos de sinais. Vamos dar sequência aqui na Poder 360. Congresso cria frente parlamentar contra o custo Brasil.
Senadores e deputados vão criar uma frente parlamentar chamada Frente pelo Brasil Competitivo, que vai priorizar projetos que impulsionam a redução do custo do Brasil e o desenvolvimento econômico do Brasil. O anúncio foi feito pela CNI, Confederação Nacional da Indústria. Olha que lindo! Então quer dizer que eles criando uma frente dessa, eles vão mudar totalmente o que o Guedes passou para eles? Espero que sim, viu? Olha, rezo para que sim. Deus abençoe que sim. Como é uma federação das indústrias fazendo, e as manobras prejudicaria alguns setores da indústria, por exemplo, que é uma coisa que eu falei, que estou batendo na tecla, eu acho que tudo vai mudar. Espero que mude tudo isso daí, porque se é para resolver a questão tributária, eu volto a repetir o que eu falei lá atrás. Transforma tudo num Simples Nacional, igual é no Paraguai. Aprendam com o Paraguai. Faça alíquota, mesmo sendo empresas multinacionais ou gigantescas, em cima do faturamento. Valor único, uma só. Tá todos os impostos ali. Tá, é igual Simples Nacional. Tá ICMS, tá PIS, tá COFINS, tá tudo ali. Só fica os encargos sociais de fora, que é o INSS, né? O INSS, Fundo de Garantia, isso aqui fica de fora, mas o resto tá tudo ali. Os impostos federais, estaduais, tudo ali. Aí a gente vai ter uma reforma de acordo. Porque senão, meus queridos, nós estamos com um problema seríssimo, seríssimo e seríssimo. Pois é, assim eu aviso e estou cantando a bola. Vocês querem fazer uma reforma que preste? Faça um Simples Nacional gigantesco. É assim que vai se resolver o problema do país. Fora disso, meus queridos, vocês me desculpem, mas não vai. Poder 360. No G20, China fala em multilateralismo e critica a agenda dos Estados Unidos. O ministro das Relações Exteriores da China, o Yang Yi, disse nesta terça-feira ontem que as principais economias do mundo devem cooperar visando a recuperação econômica e o combate à pandemia. A declaração foi feita durante a reunião de chanceleres e ministros de desenvolvimento do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, realizadas em Matera, na Itália. O Yang Yi, que participou do encontro de forma remota, criticou a agenda anti-China dos Estados Unidos, segundo o Global Times, jornal controlado pelo Partido Comunista Chinês. O ministro destacou que sua fala temas como multilateralismo e abertura à governança global. O multilateralismo é um slogan pairado no ar, nem é um disfarce para o unilateralismo, disse o chanceler chinês. Presta atenção numa coisa que eu vou falar para vocês, para não passar despercebido, para vocês pegarem os mínimos detalhes, que é o que eu faço, para vocês verem uma coisa. Presta atenção. Segundo, os Estados Unidos está fazendo uma agenda anticomunista, entre aspas. Segundo o Global Times, jornal controlado pelo Partido Comunista Chinês. Presta atenção nisso. Por que isso, professor? Porque isso faz com que os chineses, o governo chinês já está preparando o povo, incitando o povo, falando que os americanos são os grandes inimigos deles, que eles estão boicotando a China, que eles estão criando um negócio anti-China no planeta, estão fazendo alguma coisa desleal. Professor, então eles estão mexendo com a população? Estão, porque quando eles forem fazer algum movimento contra os Estados Unidos, a população não será contra, ela vai estar a favor. Então o governo já está preparando a mente do ser humano, dos seus habitantes lá, ok? Muito detalhe, são pequenos detalhes, mas fazem toda a diferença logo ali na frente. Vamos lá. Revista Veja.
sem crítica da onde eu pego as informações. Se você não gosta de pegar informações, inclusive de quem tem tendencioso ou não deixa de ser tendencioso, é um problema teu. Eu gosto de pegar para entender o que a outra parte está pensando e como está pensando. Inclusive é bom até para ver coisas que a gente não via em outros setores. Aconselho todos verem tudo e de tudo. Novo estudo no Brasil avaliará a terceira dose da vacina Oxford. Olha só que interessante. Os caras falaram numa vacina, depois falaram 2 vacinas, agora estão falando em 3 doses de vacinas. E não vai parar por aí, vai aparecer a 4ª, vai aparecer a 5ª e já apareceu o Butantan falando que vai começar a colocar, sabe aquela vacina de idoso que tem lá de gripe, que todo ano toma? Falou que vai colocar essa vacina da coronga lá dentro do outro, do SARS e MERS lá que toma todo ano, porque já fica uma vacina só com todas as imunidades ali. Então, ou seja, vai ser algo que todo ano tomar a vacininha. Eu só não sei se o Butantan vai ter produção suficiente para a população do Brasil inteira todo ano de fazer isso, mas precisa já começar a preparar a estrutura para tal. Porque, cara, remédio de farmacêutica, remédio de coisa, os caras não faz para curar, cara. Desculpa, mas não faz. Eles fazem para remediar. Você tá com dor? Ai, toma esse negocinho que passa a dor. Passa a dor e a dor volta. Ah, não, mas toma de novo. Ah, mas toma de novo. Eles não resolvem o problema. Não vai no negócio e fala assim, eu vou curar o problema. Não, eu vou remediar o problema. Então você está com Parkinson, eu vou te dar remédio que vai controlar a sua doença e não resolver a sua doença. Ah, você está com a outra doença, eu vou te dar um remédio que vai controlar aquilo lá, não resolver aquilo lá. Nós vamos tomar um negócio que vai diminuir a quantidade que tem, mas não vai acabar. Tem outra lá que cuida do HIV. Você vai tomar um remédio que ele vai tirar tudo que tiver, mas ele não vai eliminar de vez a coisa para lá. Por quê? Porque você vai usar os remedinhos pro resto da vida. Remédio de pressão alta, você toma pro resto da vida. Remédio de diabetes, você toma pro resto da vida. Todos os remédios são pro resto da vida. Ou seja, a indústria farmacêutica gosta do negócio que se fala, é pro resto da vida. E esse coronguinha parece que é a versão pro resto da vida. Porque antes só tava dando pra velho, né? Onde se viu vacina de gripe só pra velho? Nós agora precisamos atingir a população do planeta inteiro todo ano. Olha só que beleza. Nós temos uma fonte de mineração mundial que todo ano a gente vai receber muito dinheiro pro resto da vida e tudo mais. É a indústria de pegar dinheiro. Mas, professor, o que vai fazer? Estamos na mão deles? Pois é, não deveria estar. Nessas horas, os governos que mandam no seu próprio país que deveriam pegar e falar assim, meu filho, desculpa, mas eu não vou dar dinheiro para farmacêutica nenhuma. Eu vou produzir a minha e vou ceder para o meu povo, usando os meus cientistas que eu pago todo ano um monte, uma fortuna, porque eu vou falar para você. Qual é o remédio que saiu de graça porque foi cientista brasileiro, paga pelo governo brasileiro, que saiu de graça aqui no Brasil? Eu desconheço. Filho. Tudo quanto que é coisa que inventa, que acredita, é vendido depois. Quem fabrica é uma farmacêutica que fabrica. Então, você desculpa, mas aquela retórica, não, porque os caras estão bloqueando os nossos cientistas, Tem alguns cientistas que realmente passam as coisas para coisa, como se fosse aquele do Exalc, né, das agricultura, eu sei que eles criam coisas, mas mesmo assim, quando eles criam sementes, é uma indústria de semente que vai fazer o negócio da semente, porque os caras não vendem semente, eles não são indústria de semente. Eles só são um instituto de pesquisa. Sabe, tem uns negocinhos meio estranhos? Pois é assim mesmo, o Brasil é assim. E para encerrar, olha que saiu na Veja de São Paulo. O jornal é pela, né? Mas vamos lá. Governo Bolsonaro pediu propina em doses de vacina. Diz jornal. Bom, deveria falar. Pessoas no Ministério da Saúde pediu propina em doses da vacina. Não, eles pegam e colocam o termo. Governo Bolsonaro pediu propina.
É muito tendencioso. E essas coisas a mídia não percebe, mas fazendo isso, mesmo eu tendo um monte de coisa errada no presidente, um monte, faz com que eu queira o defender e proteger. E eu vou fazer isso. Porque esses ataques gratuitos, esses ataques de rasteira, sujo, mostra que quem faz o ataque sujo, rasteiro, é muito pior do que quem faz medidas coisa errada. Então, se a pessoa não gosta do outro, não use dessas coisas de rasteira. Não faça essas coisas, não. E pelo visto, o homem lá tinha razão, hein? O rapazinho lá, o tal do Mirandinha. Mirandinha tinha razão. Tem alguma coisa lá, tem boi na linha. E o presidente da República deveria ficar muito feliz. Ele deveria falar assim, olha, eu fiquei muito feliz. Porque eu brigo muito contra esse negócio de fazer coisa errada, de desvio de propinas. E falaria mesmo, infelizmente não tem nem as ordens militares dos tempos medievais, que chamava paredão, sabe, do jeitão dele, porque ele falaria um absurdo desse, mas... e pegasse e contornava a coisa falando que ele ficou feliz com que tem achado tudo isso daí. Vocês estão vendo a formiguinha virando elefante? Que ele deveria ter feito algumas coisas diferentes e não tratar o cara como inimigo por si só? Pois é, porque ele poderia com mais facilidade contornar isso. E agora dá a sensação de que ele foi conivente e que ele sabia. Mas é claro que é muito difícil ele saber de tudo e de tudo. É impossível, viu, gente? Mas... Não é, eu falei é impossível, mas não é que é impossível, é muito difícil, mas não impossível. Gente, vamos ficar por aqui. Jamais é verdade absoluta, gente. Que Deus abençoe, que essa semana seja abençoadíssima e que caia uma chuvinha pra cá. Deus abençoe. Namastê.